Oi pessoal, tá começando mais um ClaqueCast e esse episódio é tão especial que a gente veio pro estúdio gravar pela primeira vez um episódio do ClaqueCast. Bom, nossa convidada de hoje é muito especial, é a Luciana Lócio. Fez todas as categorias de base, foi campeã brasileira de mirim, ficou muitos anos longe do esporte, fez uma carreira brilhante como advogada, ministra do TSE. E agora está aqui de volta para o esporte, competindo no altíssimo nível. Foi campeã agora do Grande Prêmio 5 Estrelas em Wellington. Obrigada, Lu. Uma honra você estar aqui com a gente. Imagina, a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite, Gabi, Isa. É um prazer estar aqui falando desse esporte que tanto nos move, desse amor que todas nós temos pelos cavalos e pelo esporte. Bom, vamos começar falando da pauta quente. Você acabou de voltar, né, dos Estados Unidos com essa vitória num GP 5 estrelas, 1,60. Distribuiu $385 mil de premiação com o McLean Orr, que é campeão mundial, Kent Farrington, atual vice-campeão pan-americano, Laura Kraut, Sean O'Connor, uma ordem de entrada de peso. Conta um pouquinho dessa experiência e de Wellington também, né? Que é a terceira vez que você vai. A terceira temporada consecutiva que eu passo em Wellington. Uma oportunidade incrível. Esse ano essa vitória realmente foi algo memorável. Nem eu estou acreditando ainda. Eu sinto... Domingo, o Grande Prêmio foi no sábado. No domingo eu já peguei um avião e vim para Brasília para trabalhar. E a sensação é de que eu fui retirada de um filme e colocada em outro, vivendo como se fosse uma realidade paralela. Para a gente que monta, é uma conquista inimaginável. É bem isso, é olhar a ordem de entrada e falar, meu Deus, eu estou realmente competindo com todos esses atletas espetaculares que a gente costuma assistir para poder tentar aprender um pouquinho com eles. Então foi uma experiência incrível. Quando eu entrei na pista para reconhecer, você olha aqueles obstáculos e fala, meu Deus, é isso mesmo, eu estou aqui para isso mesmo, para saltar essa pista. Eu acho que não há nada mais difícil do que isso, né? Um Grande Prêmio 5 estrelas eu nunca tinha saltado. E eu fui, pelo fato de nós no Brasil não termos tantos campeonatos internacionais, termos muito poucos, eu não tenho a pontuação no ranking da Federação Equestre Internacional da FEI. Então é sempre muito difícil ser aceita nesses concursos internacionais. Esse ano, essa minha terceira temporada em Wellington, tem sido muito mais fácil, digamos, porque eu já conquistei alguns pontos. Então eu recebi a confirmação da minha participação no domingo, final do dia, para poder o cavalo entrar, para a lei de poder entrar no ambiente ali isolado da FEI na terça-feira, e eu realmente me concentrar de que eu ia saltar os 5 estrelas. Então, foi algo incrível. E sobre a minha temporada em Wellington, isso é bacana e é interessante de falar. Eu estou já no terceiro ano consecutivo que eu tenho essa super oportunidade de estar por lá. E felizmente eu conto com uma estrutura muito bacana, uma estrutura muito grande lá em Wellington para poder conquistar esse tipo de feito. Isso é importante, é interessante que seja dito, né? Muito importante, porque nós aqui como amadoras que somos, eu e vocês duas, e muitos dos que estão nos ouvindo, ficam a imaginar, puxa, como é que pode isso, né? Como que a Luciana pode chegar num concurso desse, numa temporada internacional onde estão os melhores do mundo e conseguir feitos tão incríveis. Por mais que esse seja o mais incrível de todos, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para poder ver que não foi só isso. Tem toda uma preparação, tem todo um caminhar que me levou ao topo dessa pirâmide, digamos, esse momento de glória. E ali em Wellington eu conto com uma estrutura espetacular do meu companheiro que vive esse esporte comigo, que é amador também, e está no esporte há mais de 20 anos. E lá nós temos uma estrutura para égua espetacular, né? Ela fica num aras, nós temos a pista, nós temos, enfim, toda a estrutura que um cavaleiro precisa ter para poder se preparar para esse tipo de competição.
A gente conta com a ajuda de um tratador espetacular, o Ronan Silveira, que trabalha com ele há, mais de 20 anos também. Uma pessoa que se dedica. Ele, inclusive, foi premiado, né, nesse grande prêmio. Achei muito legal. Super feliz. E se você reparar, tem um vídeo que eu chego com a égua, quando eu desço para subir ao pódio, o carinho dele recebendo a égua é de emocionar. Sim. Porque realmente a dedicação e a entrega, né, das pessoas é muito grande. E fora isso, como nós somos amadores, né? A gente conta com essa ajuda dos profissionais que estão ali, sempre para trocar uma ideia, para conversar, para perguntar, para tirar dúvidas, porque a gente entra no percurso para reconhecer e depois chegamos ali no Rodrigo Pessoa, que é muito amigo do Rodrigo também, e está sempre disposto a ajudar, a contribuir, a dar uma palavra de ajuda, não raro ir na distensão. O Chiquinho também, imagina, o Luiz Francisco Azevedo, né? Da mesma forma, sempre disposto a ajudar numa solidariedade humana muito grande. Eu me lembro que no ano passado o Filipinho Pai estava lá também, ajudando a gente, foi para a distensão. Então é um conjunto de pessoas envolvidas nesse sonho, que fizeram esse sonho se tornar realidade. Como começa essa relação? Você foi a primeira vez para Wellington em 2022, né? E você já estreou ali numa Copa das Nações pelo time do Brasil. Foi, exatamente. Eu fui campeã do ranking Senior Top no Brasil. E uma das premiações que a CBH me deu naquele ano foi a oportunidade de ir para Wellington. Eles financiavam a passagem da égua, e eu acho que um mês de estadia, enfim, a minha passagem, do treinador, eles eram o prêmio para o vencedor do ranking Senior Top. E daí eu fui, em 2022, portanto, na primeira temporada, participei, integrei a equipe da Copa das Nações e fiquei lá a temporada inteira. E aí depois, contando com toda essa estrutura já, depois em 2022 voltei novamente e agora também, né, 2022, 23 e 24. Então, essa relação ali com o time Brasil é desde esse início? Rola essa ajuda lá dos brasileiros que estão com você? Ah, sim, completamente. E é muito interessante porque você vê que lá nós temos hoje muitos cariocas que acabaram se estabelecendo ali em Wellington. A gente tem toda essa equipe aí do Chiquinho, que foi capitaneada pelo Dadado, né? Nosso querido amigo, pai do Antônio Veiga, uma pessoa muito querida com a Cecília, enfim. Tem a equipe do Gilberto Saião, capitaneada também pelo Fábio Leivas, a Lucinha Rivas. A Boni Chance, com Gadelha, os irmãos Gadelha, né? Os dois. E isso eu acho que muito se deve à visibilidade que o Wellington ganhou no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, pela figura, né, do Rodrigo em Wellington, que está ali já há 25 anos, enfim. Brasília, a gente está chegando agora, né? Já estou na terceira temporada. Esse ano, um grande amigo nosso, Marquinhos Modesto, também passou a temporada lá. Também com uma premiação da CBH, né? O cavalo foi campeão do circuito de 7 anos. Exatamente. E aí ele passou a temporada... Tá lá até agora, né? A temporada termina daqui a 3 semanas ainda. Então, eu acho que é uma oportunidade para todos nós, brasileiras e brasileiros, nos despertarmos para essa possibilidade de saltarmos no exterior. É tão perto, é um voo, né? Brasília, Miami, São Paulo, Miami. Enfim, é uma oportunidade única que todos nós temos. E como é que foi a Lady Louise nessa viagem? Ela viajou bem desde o início, nessas 3 temporadas? Viajou. Essa égua realmente ela é um espetáculo à parte. A gente vai entrar na história dela com detalhes já. Eu sou suspeita para falar, mas realmente ela foi super tranquila, ela viaja muito bem. Então ela não chegou lá já esse ano. Eu me recordo que até quando a gente decidiu ir para essa temporada, conversamos com a Tereza Tourinho, que é uma grande criadora nacional, uma querida amiga também. E a gente estava vendo as datas dos voos disponíveis e a Tereza foi super solidária, super amiga e permitiu que nós fôssemos numa semana antes, de modo a me permitir começar a saltar a temporada em janeiro, já desde a primeira, que é a Premier, porque são 12 semanas, a UF 1 até 12, e tem a UF Premier,
que é como se fosse ali um warm-up, né? Uhum. E eu queria muito já começar a saltar no começo de janeiro, porque para mim, profissionalmente, é muito mais confortável, porque janeiro é um mês que os tribunais superiores estão de recesso, estão fechados, então eu queria aproveitar esse mês de janeiro para poder já começar com força total. E a Tereza foi super solidária também, ao ceder a vaga, porque ela já tinha reservado uma vaga, ela mandou os cavalos também para saltar. Esse ano estava lá o Gui Foroni, o Ivo. Eles também fizeram resultados importantes lá, né? Super, super. Os brasileiros estão chegando, né? Lá Sim. em Wellington. Conta um pouquinho desse clima de festival de 12 semanas com várias pistas que acontece lá, e também acho que vale a gente entrar na parte técnica, né? Como é que foi a diferença de um percurso desse nível lá do que você salta aqui? Quais são as principais diferenças? Essa questão da parte técnica, Isa, essa é uma mensagem, eu acho que é importante, e contra fatos no argumento, eu costumo dizer isso, né, até na minha profissão. A parte técnica, ela é tão difícil aqui quanto lá. Veja, eu em novembro ganhei aqui no Rio de Janeiro a primeira seletiva olímpica, competindo com os cavaleiros brasileiros profissionais que residem aqui no Brasil, que são tão competentes quanto os que estão lá fora. É claro que a gente tem os que estão lá fora, os campeões mundiais, enfim, os norte-americanos, os europeus, todos são profissionais, imagina, extraordinários. Mas nós temos no nosso celeiro próprio também profissionais extraordinários. Veja o exemplo do Stefano Baixa, que né, monta aqui em Brasília, também estabelecido aqui, foi campeão pan-americano agora. Então, essa parte técnica, eu acho que a gente precisa estar muito seguro de que os profissionais que montam aqui no Brasil são tão bons quanto os de lá. Quando eu entrei nesse desempate, eu ficava me lembrando muito do Joca, que foi meu instrutor a vida inteira e a quem eu tenho um carinho enorme para todo sempre. E ele falava para mim, quando eu comecei a saltar mais alto, né? Eu até me emociono quando eu falo disso. Porque depois eu vou falar um pouquinho dessa minha história para vocês, que é bacana. Quando eu comecei a saltar mais alto, eu não tinha essa intenção. Eu comprei a leite para saltar 1,20 m. E aí fui subindo, saltei 1,30 m, 1,40 m. Quando eu comecei a me desafiar nessas alturas maiores, o Joaquim olhava para mim e falava, Joaquim, é isso mesmo? Puxa. Aí ele, Luciana, você não deve nada a ninguém. Você está aqui de igual para igual com eles. Veja, entra lá e galopa para cima deles. Vamos embora, acredita em você, porque eu acredito, acredita. Então, quando eu entrei ali no desempate desses 5 estrelas, falei, gente, eu galopo aqui para cima desses grandes prêmios, para cima do Stefano, para cima do Reynolds, do Zé Roberto, do Marcelinho Ciavaglia, de todos esses profissionais extraordinários brasileiros. Por que eu vou me intimidar em relação a esses outros? Vem cá, por que eles são tão melhores do que os brasileiros? Não são. A altura é a mesma, não muda, é 1,60 m, não é? Tem regras para você montar esses percursos. Isso eu descobri também ao longo dessa minha trajetória. Tem que ter X verticais a 1,60 m, a largura tem que ser de tanto, tal, para as provas serem classificadas como 5 estrelas, como né? 5 estrelas, como seletiva olímpica, como isso. Então, é importante que a própria CBH, os nossos órgãos diretivos, né, deem esse crédito aos brasileiros que estão aqui, sim, porque eles podem se preparar aqui no Brasil, sim, para representar o Brasil da melhor forma, lá fora, seja num Pan-Americano, seja nos concursos, numas Olimpíadas, nos concursos mais relevantes que a gente pode ter. A nossa criação está chegando, né? Já visto Primavera, Lady Louise, não só os cavaleiros, como a criação também está acompanhando e desenvolvendo. Exatamente. Como é que é o seu sistema, Lu? Uma coisa que a gente quer entender. Quem que te ajuda no dia a dia? Porque você é amadora, você não tem tempo de treinar a sua égua. Você chega, monta, pega quase na prova. Como é que além da estrutura lá fora, que você já comentou um pouco, como que é aqui no Brasil, quando você está competindo aqui? Essa é uma questão interessante, né? É isso, eu sou 110% amadora, mesmo. Principalmente quem está aqui em Brasília sabe disso, por mais que muitas pessoas possam não acreditar. Eu tenho uma rotina de montar apenas nos finais de semana. Quando tem um campeonato ou outro, às vezes eu vou numa quarta-feira fazer um treino, um campeonato mais importante.
E aqui em Brasília, hoje já há 1 ano, né? Os meus cavalos foram todos para a hípica. Eu montava, desde que eu voltei a montar, enfim, voltando um pouquinho. Eu comecei a montar com 6 anos de idade. Então, eu montei dos 6 anos até os 19, 18, 19 anos ali. Fiz todas as categorias de base, saltei mirim com todos esses grandes cavaleiros da minha geração. Bernardo Alves, eu me recordo que mirim, teve um ano que eu fui campeã e ele vice, e depois no outro ele foi campeão e eu vice. A gente sempre disputava ali de forma bastante acirrada. O Doda, a própria Luciana Diniz, enfim, Renato Junqueira, o Totti. Esses meninos todos eram dessa geração. Anelisa Aguiar, era uma geração. Dudu Reinoso, que faleceu, enfim. Então, eu fiz todas essas categorias de base, depois saltei Júnior e Young Riders, e aí eu paro. E lá eu já montava com o Joca no final dessa minha primeira fase no hipismo, digamos. Montei com o Djalma Ferreira, que foi um grande treinador para mim aqui de Brasília também, no começo. Depois montei com o Joca, e daí eu paro. Fico 15 anos afastada do esporte por completo, porque nesse momento, e é uma coisa interessante, porque muitos jovens, eu acho, e muitos pais sentem certamente isso. Chega um momento da nossa vida que o jovem quer continuar no esporte, você não quer largar, você não quer deixar de jogar o seu tênis, jogar o seu vôlei, o futebol. E o pai fica naquele dilema, meu Deus, meu filho tem que estudar, né? Ele tem que ir para a faculdade, ele tem que se formar, ele tem que conseguir ser um profissional, porque o profissional do esporte no Brasil, ele não é tão valorizado, né? Como o professor também, né, não é tão valorizado, então o profissional do esporte não é. Então é natural que os pais queiram que os seus filhos sigam a sua carreira, seja médico, seja advogado, seja, enfim, engenheiro. Então, nesse momento, eu paro de montar e meu pai, naquela oportunidade, eu me recordo que ele falou, minha filha, agora não dá mais para comprar um cavalo para eu saltar Young Riders, saltar sênior. Vamos fazer o seguinte, você vai estudar agora, trabalhar, e quando você puder pagar pelos seus cavalos, você volta a montar. E aquilo foi um drama para mim. Mas hoje eu vejo que ele estava muito certo. Eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha 20 anos de idade. Foi bem nessa época, ele faleceu logo depois. E eu fui trabalhar, fui estudar, né, sempre... Uma observação, você chegou a pensar em ser profissional do cavalo ou sempre levou como hobby mesmo nas categorias de base, era como esporte, não uma opção de carreira? Pensei, você sabe que no ano que eu paro de montar, foi o ano que eu saltei um brasileiro de Young Riders em São Paulo, estava na Santo Amaro. E eu me recordo que o Filipinho estava lá, e na semana seguinte tinha o brasileiro de Amazonas. Foi lá no centro hípico dele, no Rio de Janeiro, que não me recordo o nome, era um lugar mais afastado. E eu me lembro que ele me convidou, eu estava com os meus pais, e eu falei, não tem como a gente mandar um cavalo para lá. Ele, não, eu empresto o cavalo para vocês. Então, nós somos eu e meu pai, nós ficamos na casa, hospedados na casa do Filipinho, e eu me recordo, eu falei isso para o Chiquinho outro dia, que eu fiquei impressionada. Eu, né, jovem ali, e os meninos acordavam, todos eles tomavam Coca-Cola no café da manhã. O próprio Filipinho. E nós ficamos, eu e meu pai, hospedados na casa deles. E saltei o brasileiro de Amazonas, lá no Rio, e estava nesse momento, nessa divisão, né, de momentos de vida. Ali. E o Filipinho, na época, eu me recordo, ele, não, você tem que ir para a Europa, não pode parar o esporte, você tem muito talento, você tem que se profissionalizar, eu posso te ajudar nisso. E não fui, né? Enfim, fui estudar e trabalhar. E depois de 15 anos, eu fiquei, puxa vida, eu nem sei exatamente quantos anos, mas foram mais ou menos uns 15 anos, por aí. Eu volto a montar em 2011, quando eu consigo, né, alcançar um momento na minha vida profissional que me permitiu voltar a montar, enfim, pagar pelos meus cavalos e me financiar no esporte. Então, essa é uma mensagem também muito bacana, eu acho, para os jovens, para os pais que vivem esse momento dramático dentro de casa e terem a certeza
de que é possível você interromper um sonho, um cavalo, um esporte que você vive de uma forma tão dedicada, tão intensa. Eu, nessa primeira fase do hipismo, é isso, a gente monta de terça a domingo, né? A gente só para na segunda-feira. Então, quando eu parei e quando eu pensei em voltar em 2011, eu falava, meu Deus, como é que eu vou montar? Isso não cabe na minha vida. Não existe montar de terça a domingo, né? E daí é quando você passa a aceitar a possibilidade de você montar apenas aos finais de semana. E é isso mesmo, é o que temos, é o que eu posso fazer. Né? Não tem gente que vai jogar tênis aos finais de semana, vai jogar beach tênis, enfim. Eu vou montar os cavalos, vou montar cavalo aos finais de semana. Então, essa é uma mensagem bacana, uma realidade de que é possível, sim, você interromper, né, por razões 1000 que possam ocorrer na sua vida, o esporte por algum momento, e depois voltar e alcançar os sonhos e os saltos mais altos. Eu hoje estou saltando isso, o alto rendimento, com esses atletas todos, né, com essas amazonas todas espetaculares. Então, é possível sim a gente parar, dar uma pausa na nossa vida, se dedicar a algumas outras metas e depois voltar e continuar a ter sucesso, continuar a ter uma carreira vitoriosa no esporte de forma amadora. Não tenho dúvida da relevância dessa fase de categoria de base para a fase que você está agora, né? É muito importante ter montado pequena, ter tido esse desenvolvimento no esporte enquanto adolescente para poder voltar depois desse gap e pegar ali de novo o com esporte certeza. desse jeito. É como andar de bicicleta, eu acho, né? Por mais que você fique um tempo sem andar de bicicleta, quando você volta, você tem muito mais facilidade para pegar esse sentimento. Agora, eu me perdi na sua pergunta. Isa, me desculpa. Você fez uma pergunta, eu engatei em outra aqui. A gente estava falando sobre sistema antes disso, mas a gente foi para a história, né? Porque eu acabei me perdendo aqui. Vamos falar um pouco desse seu retorno. Você volta saltando 1,10, participa de brasileiro, é campeã brasileira de 1,10. Aqui em Brasília, foi com a CL Sofia, em 2011. Como que isso foi se desenvolvendo até chegar a Lady Louise pra você? É incrível. Essa história é bacana também. Em 2011, foi no mesmo ano que eu tinha 35 anos, foi no ano que eu fui indicada para o Tribunal Superior Eleitoral como ministra. E eu estava naquele momento, né, eu sempre sou uma pessoa muito dedicada ao que eu faço. Eu me entrego, mergulho de cabeça, então, em tudo na minha vida. Então, eu sempre fui, quando eu estava, né, só trabalhando, era aquela coisa, só trabalho. E eu falava, puxa, eu preciso ter algum hobby, porque eu tive o hipismo na minha vida, né, eu cresci com isso, então, isso sempre foi muito forte. E o amor pelos cavalos, por mais que eu tenha deixado de montar, ele nunca desapareceu. Não ele acaba. Não acaba. E daí, quando, em 2011, eu volto a montar, eu falo, puxa, vai ser a minha terapia, né? Aos finais de semana, cada um tem a sua válvula de escape. A minha ia ser os cavalos. E eu pensava comigo mesmo, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque, será que eu vou conseguir montar só os finais de semana? Porque durante a semana não dá, é impossível. E aí eu falei, vou tentar. E aí deu certo. Só os finais de semana, o meu plano era isso, montar sábado e domingo. Voltei a montar no Joca, que tinha sido o meu último instrutor. E a SL Sofia era uma égua de um grande amigo, que o Joquinho ali conhecia, e me emprestou para eu voltar a montar. Ia ter um campeonato brasileiro de amador em Brasília. E eu lembro que eu disputei com o Ronaldo Bittencourt até, no 1,10 m. Ele era presidente da federação, não me lembro. O Ronaldo era já sempre envolvido no esporte. Ele também teve isso de parar e voltar, né? Saltava mais alto e voltou. Então, o Joca que achou essa égua para eu poder montar, eu me lembro que o primeiro dia eu voltei a montar lá no Joca, eu montei uma égua do Jutaí Magalhães, que é um amigo querido também. Aí ela refugou, eu caí, uma loucura. E aí, logo em seguida, tinha esse campeonato, e aí a gente ficou procurando o Joaquim, um cavalo com o qual eu pudesse saltar, e achamos a SL Sofia. E daí eu fui, disputei e ganhei o campeonato. Então, aí eu me empolguei de uma forma tal... Brasileiro, né? Não foi qualquer campeonato. Exato. Eu falei, não, agora eu tenho que voltar mesmo.
E aí eu fiquei com a Sofia um tempinho e começamos a procurar algum outro cavalo. Aí eu comprei, o Joca me ajudou a encontrar o Flash, um cavalo alazão. Muito bacana. Aí saltei 1,20 m, aí subi com o Flash para 1,20 m, fiquei saltando com ele. E aí depois compramos a Nikita, uma égua que eu ganhei muito com ela também, uma égua muito bacana. É a partir dessa época que eu me lembro de você, campeã brasileira com a Nikita de 1,20 m, né? Exatamente. Eu saltei com a Nikita 1,20 m, fui campeã brasileira de amador, de Amazonas, de Master. Foi muito bacana. E daí a Nikita começou a ficar velhinha. E o Joca falou, Joca, a gente precisa encontrar um outro cavalo. E aí o Joaquim encontrou a Lady, aqui no Indoor de Brasília, procurando um cavalo para substituir a Nikita. E a Lady estava terminando o campeonato de 6 anos na Cavalos Novos na época. Ela tinha sido campeã do circuito do Centro-Oeste. Em que ano foi isso? Olha, final de 2017. Ela era de quem? Do Nilson aqui, do Cavalo de Raça, de Anápolis. Sim. De Anápolis. Ele tinha comprado num leilão do Agromen aqui em Brasília, num brasileiro de sênior que eu me recordo, num brasileiro de Amazonas, que eu ia saltar e não pude saltar porque na época eu estava advogando para a campanha do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles foi candidato a presidente da República e eu era advogada da campanha. O concurso era brasileiro sexta, sábado, domingo. Sexta-feira teve uma audiência no julgamento no TSE e eu tive que participar da sessão de julgamento. Não terminou a tempo. Os cavalos na pista, você não está entendendo. A Nikita e a Lady, o Vanderlei, que era um rapaz que ajuda lá no Joquinho também, em cima dos cavalos para aquecer, porque eu ia chegar, montar e entrar na pista. Eu nem reconhecia, né? Olha aí o sistema, é assim que funciona. E não deu tempo. Quando eu cheguei, tinha acabado a prova. Então, a Lady a gente encontrou dessa forma. Eu comprei a Lady para saltar 1,20 m, porque eu não queria saltar mais. Eu estava muito feliz no 1,20 m. Estava ótimo, estava ganhando aquelas provinhas, né? Só montava os finais de semana. E aí, mas sempre o Joaquim me estimulando a saltar mais alto. Daí eu começo a saltar 1,30 m, eu passo com a Lady um ano inteiro no 1,20 m. Sou vice-campeã brasileira de amador com ela no Rio de Janeiro. E daí no ano seguinte eu já me sentindo mais segura, falei, acho que eu vou saltar 1,30 m agora. E daí salto 1,30 m com ela e sou campeã brasileira também, na Paulista, na grama, um concurso lindo. Aí no ano seguinte eu sou campeã brasileira novamente de 1,30 m com ela, 2020, portanto. E aí, eu acho que foi o ano do XTC que eu entrei. 2019 foi o XTC, foi 2019? Antes da pandemia. Ah. Que daí a pandemia veio, parou um E a gente eu integrei uma equipe só de mulheres, com a Karina. A Passion. Exatamente, a Passion. E ali foi muito interessante porque eu integrava a equipe com a Nikita e com a Lady. Com a Nikita eu saltava 1,20 m, com a Lady 1,30 m. E tinha a equipe do 1,40 m, que era a Vitória Rabelo, que estava na minha equipe. A Cacá Chade também estava com a Cacá Chade, as meninas. E aí eu comecei a participar de forma mais intensa, né, do hipismo, porque tinha esses concursos. Porque antigamente eu só saltava brasileiro, eu saltava aqui em Brasília. Ia pro brasileiro. Ia pro brasileiro, era o que eu saltava. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, eu acho que eu dou conta de saltar isso aí também, essa prova aí de 1,40 m. Dali que surgiu, que me despertei para saltar mais alto, né? E daí o Joca sempre estimulando, e me recordo que a primeira prova mais alta que eu saltei, de 1,40 m, assim, importante, foi o clássico do Indoor. Não me recordo exatamente o ano. E eu me lembro que eu entrei e falei, Joaquim, eu só quero ter... Era o 1,45, não era o 40, era o 1,45. Eu falei, meu Deus. Acho que eu lembro desse clássico, foi o primeiro que a gente filmou, eu tava começando com o vídeo, eu lembro de você reconhecendo, essa pista estava enorme. E aí eu falei, eu só quero terminar essa pista, eu só quero terminar bem, segura. E dali começa, né, aí a Lady vai me levando a esses sonhos mais altos, com esse... E hoje eu tenho, você vai aprendendo e amadurecendo, um planejamento muito, muito bacana, porque chega no começo do ano e como é isso, o Rodrigo é uma pessoa super organizada, a gente pega o calendário e fica vendo
concurso que a gente vai saltar? Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquele outro. Antigamente não tinha isso, era muito no improviso. Hoje é meio que temos uma planilha. E daí a importância de se planejar realmente, né? De você pensar no que vai fazer, como fazer, quais concursos você quer saltar, para poder planejar a preparação do cavalo. Porque é isso, o cavalo não é um carro, não é uma bola, é um ser vivo, que da mesma forma que nós tem os seus dias melhores e os seus dias piores. E a gente precisa fisicamente estar preparado para poder saltar. Então, isso é muito... A Leide vem nesse crescente. Nós estamos juntas aí há, 6 anos. A gente saltou, fomos crescendo e caminhando juntas. É incrível de ver. Entrando um pouco nessa parte da preparação, hoje você está no altíssimo nível, né? Então requer uma preparação física sua, que eu quero entender como acontece para conciliar essa sua preparação física e mental, não sei se também existe essa parte, com a sua carreira que continua acontecendo em tempo integral. Como é que existe outro hobby? Quando você não está montando, você faz algum outro tipo de preparação física? É só no final de semana mesmo? Como é que concilia essa advogada e amazona? Não, atividade física, tenho um personal, faço, né, musculação umas 2, 3 vezes por semana. Quando dá tempo para fazer mais, a gente faz um pouco mais. E fora isso, é o esporte mesmo, é montar ali os finais de semana. Porque eu queria que meu dia tivesse 48 horas, né, para poder conciliar tantas outras coisas, mas infelizmente não tem, não dá. É dessa forma que eu me preparo. E falando em preparo, puxa vida, só para eu não ser aqui injusta, eu falei de tantas pessoas, essa é uma coisa bacana também de falar, sobre essa preparação, pegando esse gancho. Quando a gente chega nos concursos, a gente tem todo esse planejamento, digamos, né? Vamos saltar agora, por exemplo. Vamos saltar final do ano passado, no Rio de Janeiro. Chego lá, a gente se prepara muito conversando com os amigos atletas. Rodrigo Lima é um que eu sempre converso ali no Rio de Janeiro. O Cabral aqui em Brasília é quem hoje toca e cuida dos meus cavalos. Há 1 ano eu já estou montando na hípica, né? Eu saí do Joca por questões logísticas, porque a hípica é 10 minutos da minha casa, o Joca era mais afastado. Hoje a gente está com uma quantidade de cavalos maiores, cavalos novos. Tem o SL Oscar também. Então, o Cabral é um super parceiro, amigo de uma vida inteira com quem eu montei lá no comecinho. O Cabral... Rolou uma equipe águia, né? Exatamente, era o Geraldinho, enfim. E o Cabral, nós nos reencontramos agora, a filha dele, a Malu, que também ajuda enormemente. A Rafa Miller é uma figura, toda vez que eu saio da pista, eu já fico esperando meu celular para poder pegar e assistir a pista, que ela sempre me manda. Então, é uma equipe muito grande, são pessoas e amigos, né, que fazem parte dessa multidão de pessoas que contribuem, cada qual da sua forma, para poder fazer com que eu tenha conseguido chegar onde cheguei e ter esses resultados todos. É importante registrar a importância dos nossos tratadores. Eu tenho a felicidade de ter uma pessoa especial, muito competente, muito dedicada aqui no Brasil, que é o Bruno, que me acompanha em todos os concursos. Quando a gente vai nessas temporadas para o Rio de Janeiro, a gente costuma ficar lá 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. O Bruno não hesita em aceitar o nosso convite e ficar longe de toda a família dele por todo esse período ali no Rio de Janeiro conosco, viajando para São Paulo, para o Rio. Tem o Ronan nos Estados Unidos, que também nos acompanha de forma plena, com uma dedicação enorme. Segunda-feira, no dia de folga, ele está lá cuidando da égua, passeando, né? Agora depois dos 5 estrelas. Uma pessoa que é incrível. Quando você olha no vídeo, ele recebendo a égua depois do meu galope da vitória, o carinho que ele teve ali com a égua, né? De poder recebê-la, abraçá-la, é incrível e é muito tocante isso. Temos os veterinários, a Priscila Azevedo, que é uma amiga hoje. Ela, a qualquer dúvida, qualquer questionamento eu ligo, ela me atende. Se não pode atender na hora, me retorna, troca mensagem para lá, mensagem para cá. Temos o Moreira aqui em Brasília também, que cuida dos cavalos.
E nos Estados Unidos também o Rogerinho, que é esse super veterinário à frente e ajudando a confederação e toda a equipe dos atletas brasileiros, também uma pessoa muito, muito querida, muito dedicada, que também não hesita em nos atender a todo instante. Eu tenho a felicidade, portanto, de ter toda essa equipe aí por trás me ajudando e cuidando dos cavalos. Tem o Carlinhos, o ferrador aqui de Brasília, que é um querido também. Trocamos mensagens a cada dúvida, a cada questionamento. Ele vai lá e a gente troca ideia. E essa troca de ideias, ela é sempre muito importante com todos os profissionais, né? É de A a Z, de 8 a 80. Tanto com os maiores profissionais do salto, como do ferrador, do tratador, do veterinário. É um grupo que precisa estar muito imbuído dos mesmos propósitos para que a gente atinja os melhores resultados. O Marlon falou isso com a gente, né, no podcast, que para você estar na alta performance, toda a sua equipe tem que ser da alta performance. Então, a importância do ferrador, do tratador, do veterinário, todo mundo muito alinhado no mesmo objetivo. É exatamente isso. É um time, é uma equipe que precisa estar imbuída desses mesmos propósitos, com uma dedicação plena, com uma entrega muito grande, porque para você ter sucesso nesse nível nesse nível do esporte, a dedicação e a entrega tem que ser absoluta mesmo. Para além da parte desse altíssimo nível que você alcançou no esporte, a sua carreira como advogada também foi brilhante ali em muitos aspectos. Existe algum intercâmbio aí de coisas que a carreira agrega no esporte ou vice-versa? Eu acho que sim. Eu acho que é um intercâmbio de lá. Você usou a palavra perfeita, é um intercâmbio. Porque essa questão da dedicação, do planejamento que você precisa ter quando você assume qualquer profissão. A minha profissão é advogada, um médico, um engenheiro. Quando você assume, imagina, um desafio, uma causa, você tem que estudar, você tem que se dedicar àquilo. Eu brinco que no meu escritório nós somos 6 sócios e cada causa que chega, a gente escolhe 2 advogados para ficar responsáveis por aquela causa e eu sou o voto vogal. Eu tenho um relator, um revisor e eu sou a terceira pessoa a estudar e a debater, para que a gente possa prestar o melhor serviço para o cliente. A gente faz o papel ali do advogado do diabo, por isso que tem 2 advogados sempre estudando os processos para poder estudar de forma muito vertical e com todos os detalhes, com toda a dedicação que a causa requer. Da mesma forma no esporte, né? Eu acho que então essa visão de dedicação extrema que você tem na profissão, eu levo isso para o esporte. Para você se dedicar da melhor forma para aquele cavalo. A gente, tem um concurso, antes eu fico assistindo os vídeos, isso é uma coisa muito, muito bacana. Antes eu fico assistindo os vídeos, a gente fica assistindo os vídeos em casa, as últimas provas, até para se inspirar para o concurso que está chegando. A gente pensa todas as ginásticas que vai fazer com o cavalo, qual vai ser o treinamento, o que a gente vai saltar, o que precisa fazer, como, quando. Porque esses cavalos, é isso, de alto nível, eles estouram, é muito esforço, é muito alto. Então, você tem que pensar cada salto que o cavalo dá, a gente tenta pensar e planejar para não gastar o cavalo desnecessariamente. Então, esse intercâmbio é muito bacana. De forma de se dedicar, né, ao esporte e à profissão. E também uma coisa interessante é que o hipismo, eu estudando, né, um pouco sobre o esporte, por que o hipismo é o esporte dos nobres? Né? Porque lá, muito antigamente, os reis, as rainhas, como é que você prepara essas pessoas para assumirem esses desafios tão grandes? O contato com o cavalo, ele faz com que você tenha que saber controlar as suas emoções, porque o cavalo sente quando você está nervoso, quando você não está. Então, de alguma forma, você tem que saber controlar a sua emoção e não demonstrar uma fraqueza, não demonstrar que você está de uma forma sensibilizado ou amedrontado em determinadas situações. Isso, o hipismo trabalha de forma que a gente nem imagina na nossa personalidade.
Você saber vencer o desafio. Você imagina, você criança, você vai montar num animal que pesa infinitamente mais do que você, que é infinitamente mais forte do que você, mas você tem que saber dominar aquele animal. Então, você vencer esse desafio também, principalmente a criança, imagina, pequena, que você vai montar naqueles cavalos enormes. Então, isso faz com que você aprenda a lidar com esse medo, enfrentar e vencer. Isso a gente leva para a nossa vida profissional também. Isso é muito interessante. Eu estava estudando sobre o hipismo, né? Sobre o impacto e a importância do esporte, como que isso afeta a sua personalidade. Isso você leva para o lado profissional. Porque é isso, você está num julgamento, você tem que estar, né? Por mais que você esteja preocupado, você tem que estar mostrando uma plenitude. E diante de todos os desafios que a gente tem na nossa vida, saber ter a tranquilidade de respirar fundo e falar, vai dar certo, eu vou encarar e vou superar esse desafio. É como a gente na pista, né? Reconhecer o grande prêmio 5 É estrelas. É com essa cabeça que você encara o reconhecimento dos 5 estrelas, que você foi encarando essa subida de categorias? É mais ou menos assim, né? A gente olha e fala, respira fundo, que vai dar certo. E vamos nessa. E confia. Medindo ali aquelas linhas e isso é curioso, porque eu também fui aprendendo que na minha geração, a gente media as linhas, né? E tudo mudou. Antigamente era aquilo, 15 metros eram 3 lanças, 18 eram 4, 21, 5. Hoje em dia não é nada mais Você falou disso. do Ronaldo Bittencourt, eu lembrei porque eu tive essa conversa com ele. Ele falava que quando eu montava, era 5 lanças certinho, não tinha preocupação. 5 lanças eram 5 lanças. Isso é uma coisa, né? Você saiu de um esporte e 15 anos volta para outro muito diferente, né? Como que foi essa... chegar num outro momento do esporte? Ainda tem sido, sabe, Gabi? Eu ainda tenho me adaptado a isso, porque é incrível. Eu me lembro agora mesmo, nesse reconhecimento, teve uma linha que eu medi, eu falei, e agora? Aí eu olhei assim, e agora? Olhou pro lado, Kent Ferton passando, McLean do outro. E nesse ponto, né, o meu companheiro, ele é muito bacana, porque como ele é muito dedicado, eu sou muito mais sentimento. Eu entro ali, eu quero saber se nas linhas eu tenho que ir, se eu tenho que voltar. E ele não, ele é planejado, ele sabe. Enfim, como ele também está no esporte, né? Esse tempo todo, eu aprendo infinitamente, aprendo muito, muito mesmo com ele. Essa questão de distância, é isso. Eu meço ali, eu paro e falo... E agora, que são 4 ou 5? São 5 ou 6, são 6 ou 7. Porque mudou muito. E eu não tenho, realmente, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas. Isso é algo que eu não tenho, eu não me preocupo muito mesmo. E tenho aprendido que tenho que preocupar, que tenho que saber, que tenho que se dedicar a isso. Porque o esporte é isso, nesse nível que eu estou... É muito detalhe, é o detalhe do detalhe. Então, a dedicação, a preocupação, o estudo tem que ser realmente muito, muito forte para você poder vencer esses desafios todos. O talento não basta, né? Existe toda uma preparação e planejamento por trás também. Ah, com certeza, com certeza. A Lady Luiz, eu acho que também te dá muita segurança em todas essas provas, né? Conta um pouquinho como ela é como cavalo, como que é a sintonia de vocês. Foi de primeira que encaixou, não? Ela tem uma dificuldade que você teve que trabalhar, como que é? Ela é uma égua realmente muito... A gente tem uma sintonia muito grande, desenvolvemos isso ao longo desses 6 anos que estamos juntas e fomos crescendo juntas. Isso é muito bacana. Porque a gente cresceu junto no esporte. Eu acho que ela amadureceu junto comigo no esporte. Como eu disse aqui para vocês, a minha intenção jamais era saltar o que eu estou saltando hoje. Eu queria só ser feliz ali no esporte, brincar e curtir essa minha terapia, essa minha válvula de escape. Então, saltar 1,20 m, 1,30 m para mim estava ótimo. Mas ela foi me dando confiança e eu também acho que fui passando essa confiança para ela e nós fomos crescendo juntas. Ela é uma égua
que tem uma cabeça muito boa, não olha nada. Ela salta no indoor na Paulista, da mesma forma que ela salta na pista de grama da Paulista, ali de Wellington. Ela não muda, ela não olha buraco, ela não olha rio. Ela tem um coração do tamanho do mundo. Eu peço para ela sair 4 metros antes, aquelas, né, erradas, assim, você, às vezes, é isso, a gente é amador, né? A gente não acerta todas as distâncias, não chega certinho sempre em todas. E quando eu peço, vamos embora, e ela vai comigo. Nesses últimos, foi no 4 estrelas, eu lembro, tinha uma linha de 6 lances, era um muro e uma paralela, eram 6 lances indo. Eu me lembro que eu levantei um pouco o corpo, assim, na linha, eu tenho essa característica, assim. Eu levanto para enxergar um pouco a distância, e porque eu não conto, né, então eu levanto para poder enxergar. Calma, você não conta lances nas linhas? Não, eu meço os metros, e aí eu sei se é para eu ir ou se é para eu voltar só. Eu não conto, assim. Entendi. Na prova você não vai contando. Não, eu conto os metros. Eu sei que naquela linha É indo ou voltando. Mas eu não consigo contar. 1, 2, 3, 4. 3. Não, eu fico nervosa. Eu não consigo. Amei, uma nova forma de encarar as linhas. Eu não consigo. Então, quando eu levantei o corpo um pouquinho para olhar a distância, ela veio comigo. No que ela veio, abriu uma distância enorme, uma paralela a 1,60 m. Eu falei, meu Deus, vambora. E aí o narrador é muito interessante, que ele fala, ela vai e a égua confia mesmo. E a égua se joga. E ela se joga para cima e vai embora. E vai junto. Então, ela tem um coração muito grande. Ela é realmente uma égua de uma coragem ímpar. Né? De uma coragem ímpar. Essa coisa de contar lance é muito interessante, porque hoje as pessoas, é natural, né? Diz que muita gente faz isso. E eu tentei começar a fazer. Você sabe que teve um dia que eu estava com a Lady, não, eu comecei com o Oscar. Teve um dia que eu estava saltando uma prova no Rio. Era uma linha mais longa, de uns 8 lances, eu acho. Lembro que eu cheguei no meio e me deu um desespero, porque eu fui contando. Não vai chegar. Não, eu tirei o cavalo da frente. Eu falei, não, é melhor não fazer isso, é melhor continuar às vezes do jeito. Contar em banana mais, né? O Rodrigo Lima, que brinca comigo, ele falou, Luciana, você tem que aprender a contar. Bom, o Rodrigo Lima conta até na curva, né? Se você tem um obstáculo assim, mais ou menos 180, ele conta os lances. Os americanos fazem isso, né? O McLean, todos. O Kent Ferriton, a Laura Crowd, todos. Olha aí, perderam incrível. pra ela que não conta. É incrível. Não tem seu lugar. É incrível. Eles todos contam tudo. Impressionante. Falando ainda de amador, um ponto que eu acho muito importante ser destacado é que hoje eu, Luciana, não poderia comprar uma Lady Louise para saltar e me desenvolver no esporte. Por que isso? Porque hoje tem uma regra na qual eu tenho batalhado e conversado muito com todas as pessoas com as quais eu tenho acesso e tenho poder para decidir isso, inclusive com o presidente da CBH, com o FEFO. O amador só pode saltar, tem uma limitação de altura de 20 ou 25 centímetros. Como eu saltei agora um concurso a 1,60 m, eu só posso saltar uma prova de 1,40 m. Ou seja, eu não posso saltar uma prova de 1,30 m. Veja, eu comprei a Lady para saltar 1,20 m. Eu não poderia saltar com outro cavalo novo, com SL Oscar, com qualquer outro cavalo que eu tenha. Eu não posso saltar uma prova de 1,20 m. Eu não posso saltar uma prova de 1,30 m. Só posso saltar uma prova de 1,40 m. O amador super top. Isso é certo? Qual é a regra? Qual a razão de ser de você retirar a possibilidade do amador saltar e desenvolver o nosso esporte? Quando a gente compara as nossas regras com as regras, por exemplo, dos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu poderia ter saltado o Grande Prêmio 5 estrelas e durante a semana ter saltado o Low Amateur, que é 1,30 m, poderia ter saltado a altura que eu quisesse, não tem limitação. Por quê? Porque a ideia justamente é estimular o amante do esporte, o amante do cavalo. Você ter cada vez mais cavalos, você estimular você comprar um cavalo novo para desenvolver, para construir toda uma trajetória com esse cavalo, começar saltando 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, enfim, você ir subindo com esse animal. Hoje as nossas normas não permitem que nós façamos isso. Então eu queria deixar esse apelo
novamente para todos, para quem de direito, para que nós mudemos essas regras, porque não é certo para com o amador que se dedica e que se permite saltar, que se permite buscar, se desafiar. Ele quer se desafiar, ele quer tentar saltar um pouco mais alto. E se ele fizer isso, ele não pode saltar mais baixo. Eu tenho colegas e amigos aqui, não vou nominá-los, que falam, não, Luciana, eu não vou saltar 1,40 m, eu não vou no clássico. Porque se eu for no clássico, eu não vou poder saltar 1,20 m, eu tenho cavalos novos, eu tenho construído os meus cavalos novos também, eu não vou poder fazer isso. Então, essa é algo que eu acho que a gente precisa refletir. Que às vezes você tem condição de saltar mais alto com um cavalo, mas não tem essa segurança para saltar com outro. Claro, e veja, imagina, se a minha égua, por uma infelicidade do destino, machucar. Meu Deus, que cavalo que eu vou poder saltar? Quantos cavalos nós temos que saltam de 1,40 m para cima? São pouquíssimos. Então, eu não vou poder saltar qualquer concurso nacional se a minha égua machucar, porque eu não tenho um outro cavalo que salte 1,40 m. Tem que ficar 1 ano sem saltar. E não sou só eu, são outros amadores também. Então, isso é algo que a gente precisa refletir também para amadurecer o nosso esporte. Eu estava com checkmate, puxa vida, eu saltei quantas provas de 1,30 m e eu não ganhava nenhuma das provas. Não quer dizer que a Luciana Lossi vai estar numa prova qualquer e ela vai ganhar de todo e qualquer cavaleiro. Não, muito pelo contrário. E mais, né? Eu acho que é um orgulho. Quando eu comecei a saltar mais alto, cheguei nos Estados Unidos, falei, meu Deus, a Jessica Springsteen está na minha prova, a McLean Ward está aqui, a Laura Crowther, a Busy Maden. É um orgulho para mim poder estar com eles. Né, até hoje, no reconhecimento, você fica ali olhando, né, observando, tentando absorver conhecimento e a experiência deles. Então, eu acho que a mentalidade tem que ser justamente essa, de querer aprender e aprender com os melhores, com aquelas pessoas que a gente julga os melhores. Bom, eu vou me achar o máximo se Luciana estiver no meu reconhecimento. Eu imaginei esse reconhecimento também. Eu queria puxar um pouco esse gancho que você trouxe da história do hipismo. A gente fala muito sobre o seu único esporte, que é igualdade de competição, né, entre os gêneros, entre homens e mulheres. E tem pouquíssimas mulheres na alta performance, muito menos amadoras. Queria saber a sua visão dessa questão. Sabe que essa é uma coisa muito interessante, porque essa é uma pauta feminina. Eu tenho uma pauta feminina muito grande profissionalmente, né? Eu defendo essa inserção das mulheres nos cargos de poder, como um todo. Seja na iniciativa privada, na iniciativa pública, nos cargos eletivos. Eu acho que nós precisamos ter mais mulheres nos cargos, nos locais de poder. E é incrível que o hipismo é o único esporte olímpico no qual homens e mulheres competem em igualdade de condições. É muito curioso, não é à toa, de repente, eu estou nesse esporte, porque eu defendo exatamente isso, que homens e mulheres são iguais, é paridade de gênero. A gente tem que ter, a população brasileira é majoritariamente feminina, e mundial, tem mais mulheres do que homens. E por que nos espaços de poder a gente tem tão poucas mulheres? Não faz sentido isso, né? E quando a gente olha para as democracias mais avançadas, mais consolidadas, os países nórdicos que têm o maior índice de desenvolvimento humano, lá homens e mulheres têm absoluta igualdade de condições. Você olhar no parlamento, o secretariado, o Canadá, enfim, tem mais mulheres do que homens. E no Brasil, não. Porque nós ainda precisamos, né, desenvolver, e somos uma jovem democracia, e eu prego e defendo muito essa pauta de que as mulheres têm que estar cada vez mais. Elas são muito capacitadas. Você sabe que hoje tem mais mulheres que se formam em nível superior do que homens. E quando você olha a pirâmide, né, do poder, você não tem isso. E no esporte, no nosso esporte, no hipismo, é igual. Eu me lembro um campeonato brasileiro de sênior, quando eu saltei, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, só tinha eu saltando, de mulher. Agora tem a Stephanie Macieira do Rio também. Também tá. Mas é incrível isso. A mesma pirâmide que você falou acontece no esporte, né? A categoria de base tem mais muitas meninas. Mirim, né? Se a gente olhar, muitas meninas. Nos Estados Unidos, você vê, tem muitas mulheres montando, mas quando você vai para a equipe,
olímpica tem os homens, eles são maioria. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar, porque nós temos Amazonas competentes, nós temos essas mulheres muito competentes. E o que está acontecendo? Onde há esse gap? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Até mesmo de oportunidades que devem ser dadas a essas meninas. O nosso esporte tem um fator um pouco mais complicador, que é o cavalo, né? Mas tem aquela questão, não tá na prova porque não tem o cavalo, ou não tem o cavalo porque não tá na prova? Porque é mulher, porque talvez os acreditem mais nos profissionais homens do que nas profissionais mulheres, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa realmente refletir sobre isso. Mas você que está convivendo ali na alta performance, existe uma desigualdade? Quando chega lá, não tem desigualdade, né, entre os homens e as mulheres? Eu não acho que tem. Não acho que tem. E acho que as mulheres, elas têm, por natureza, uma sensibilidade até diferenciada. Porque é natural, é da mulher, né? A mulher, ela é mais sensível. Então, eu acho que ela tem um bônus, uma particularidade muito, muito maior do que a dos homens nesse ponto. Então, eu acho que esse é um ponto. É um esporte que não adianta a gente querer ir pra força bruta que a gente perde, né? Exatamente, então, é sensibilidade, né? É sensibilidade. Você falou um pouco dessa questão mais ligada à sua carreira, né? De mulheres nesse espaço de poder. O que você acha que a gente pode fazer como comunidade hípica, mesmo como esporte, para que isso seja, essa pirâmide seja cada vez menos desigual? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Se eu tivesse a resposta. Eu acho que a gente precisa ter uma visão sempre muito, muito particular e estarmos atentos para essa desigualdade, porque isso é um fato que não é todo mundo que tem essa visão, essa preocupação, porque para muitas pessoas todos são tratados iguais, homens e as mulheres. Eles não percebem que o tratamento das mulheres é diferenciado, é diferente do tratamento dos homens. Então, isso é algo que a gente, só quando realmente você se dá conta de que o mundo é desigual para os homens e para as mulheres, você começa a perceber determinadas atitudes em coisas mínimas. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar atento como atleta, como amantes do esporte, porque as mulheres realmente elas têm uma particularidade, elas têm mais responsabilidades em casa do que os homens. A questão da maternidade acaba afastando muitas amazonas, né? Com certeza, porque enquanto ela está grávida, obviamente, né? Ali no final não tem como mudar. Mas depois que tem um filho, a dedicação dela para com a criança é diferente da dedicação do homem. Então, e é natural e as pessoas encaram isso com muita naturalidade. Mas não é, essa divisão de tarefas devia ser natural, igual. Então, esse tipo de detalhe que a gente precisa estar atento para poder compreender, enxergar e se posicionar de uma forma a buscar um mundo melhor para todos, né? E na prática a gente conversou com a Camila Messias, com a Sara Wadel, pessoas que estão vivendo a maternidade no esporte, profissionais estão vivendo a maternidade e elas dizem que é um período mínimo de afastamento. Então, tem que deixar de ser visto como um grande problema e uma grande dificuldade, né? Tem que ser encarado como algo natural que acontece, seguimos, a profissional vai continuar ali. É verdade. E falando de próximas metas, objetivos, sonhos, o que tem aí nesse planejamento de vocês? É isso, né? Próximas metas. Eu tô no momento agora tô vivendo ainda nesse tsunami de emoções depois dessa vitória dos 5 estrelas e dessa temporada, desses bons resultados que eu obtive. E aí a gente começa naturalmente a repensar até
os próximos passos, é isso. Embora no começo do ano a gente tenha feito um planejamento, puxa, vamos ficar em Wellington, depois vamos saltar, vamos voltar para o Brasil, Curitiba, tem o brasileiro, tem concurso A, B ou C. Agora, né, eu te confesso que eu tô me sentindo preparada até para me colocar à disposição para sonhos mais altos. Porque eu saltei... é como eu disse para vocês, eu nunca imaginei que eu pudesse estar saltando isso. E quando a gente é criança, eu me lembro quando na minha primeira fase do hipismo, né? O sonho de todo atleta era, puxa, eu vou saltar as Olimpíadas. E agora, e aí eu parei, enfim. E agora que eu voltei, e eu tô nesse momento de muita glória para mim. Eu conquistei ano passado lá, tive uma feliz temporada também ano passado, encerrei o ano com uma vitória super bacana no Rio de Janeiro, ganhando a primeira seletiva olímpica que foi feita no Brasil. E depois fui agora para o Wellington, fiz segundo lugar nesse 4 estrelas, depois fiquei bem num 3 estrelas, ganhei os 5 estrelas. Então eu tô achando assim que, puxa, é possível eu alcançar voos mais altos. Puxa, será que, como é que tá aí os atletas? Eu tô participei de reuniões da CBH, da tal da long list, né, de atletas observados para as Olimpíadas. Então hoje eu te falo. Abriu um mundo de possibilidades. Tô na pista para poder ser uma opção para o Brasil, para poder representá-los, para representar o nosso país nos concursos, né, mais importantes que a gente venha a ter. Seja nesses internacionais, seja numa Copa das Nações, como eu representei e ajudei agora, o Brasil agora em Wellington, seja numa Olimpíada, seja no que for. Então, eu não sei ainda qual vai ser o meu planejamento, porque esses resultados presentes estão me fazendo repensar. E eu estou esperando aí algum contato, enfim, não sei, eu estou me colocando à disposição para poder pensar em sonhos maiores. Uma Olimpíada, talvez? A gente tem aí atletas maravilhosos, que estão nessa observação. E eu acho que eu poderia ser uma dessas também. Eu sou amadora? Sou amadora, mas tenho obtido resultados bastante significativos. E eu acho que eu posso ser, sim, uma opção. Não estou dizendo que eu vou ser ou que eu necessariamente vou integrar qualquer equipe, mas eu estou me colocando à disposição da CBH para poder ajudar o nosso país da melhor forma que eu puder, contribuir da melhor forma que eu puder. Você já competiu na Europa em algum momento, Lu? Já, sabe que eu fui, na minha primeira fase do hipismo, eu fui vice-campeã sul-americana, eu saltei aqui na América, eu saltei na Colômbia, eu fui vice-campeã sul-americana, depois eu saltei em Porto Rico, e depois eu saltei um campeonato de júnior, eu viajei para a Europa, na Alemanha, aí saltei na Bélgica, mas depois, quando eu voltei, eu saltei um concurso, saltando 1,20 m em Saint-Tropez, enfim, eu já dei uma voltinha por lá, mas nada como saltar isso que eu estou saltando agora, né? Não nesse alto nível. Lu, como que te bate? Qual que é o sentimento de estar falando, de estar sendo observada para representar o Brasil em Olimpíada, nos maiores concursos do mundo? É de uma honra, de uma alegria muito grande. Eu acho que não existe honra maior para um atleta integrar essa lista, integrar esse grupo seleto do nosso esporte. Não existe. E ali, eu acho que, não sei se eu sou a única, eram alguns atletas, né? Não sei, talvez eu seja a única amadora, mas é de uma honra enorme. Muito, muito feliz mesmo por integrar esse grupo.
E é isso, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se aprimorando no esporte. Quando eu fui para o Wellington na primeira temporada foi em razão dos resultados que eu obtive aqui, né, no Brasil, quando eu ganhei o ranking senior top, que era algo também que eu nunca imaginava que eu pudesse ganhar. Naquela época eu não tinha o planejamento que eu tenho hoje, foi uma coisa que aconteceu de uma forma mais despretensiosa, foi incrível, aconteceu. Eu lembro que eu estava no Top Riders, em São Paulo, que era a última etapa, e eu estava disputando com o Stefan. O Stefan naquele ano tinha sido campeão brasileiro, né? Eu tinha sido vice. E a gente chegou, e eu não fazia as contas naquela época, eu era mais despreocupada disso. E daí eu me lembro que o Marcelo Archaga chegou pra gente e falou pra mim, pro Joca e pro Rodrigo na época, e falou: ô, Luciana, você sabe que se você ganhar as duas provas, você pode ser campeã do ranking, mas aí o Stefan tem que ficar em último. Eu falei, esquece isso, não vai ser possível nunca. E daí eu fui ganhar a primeira prova, e o Stefan não foi bem. E daí quando chegou na segunda prova do Top Riders, tinham poucos cavaleiros, não sei, 12, 13, e eu tinha que ficar em primeiro e o Stefan tinha que ficar em último, para ter a diferença de pontos, pela quantidade de cavaleiros. Meu Deus, pois eu fiquei em primeiro e o Stefan ficou em último. Inimaginável. E daí eu fui campeã do ranking senior top. Então, é isso, né? As coisas às vezes acontecem quando a gente menos imagina. E o nosso esporte é muito momento, né? É o momento do cavalo, é o momento do cavaleiro. Por mais que eu quisesse planejar, puxa, ano que vem eu quero saltar a Copa do Mundo. Eu não sei se a minha égua vai estar bem, eu não sei se eu vou estar bem. O momento hoje, a minha égua está num esplendor, nós estamos muito bem. Então, é um pouco isso. Vejamos o que teremos aí pela frente. Bom, torcida você tem aqui garantida. Tem. Acho que em todo o nosso papo saíram vários conselhos e dicas aí, mas pra gente encerrar, qual conselho você deixa para quem tá começando, ou quem tá na base, ou quem é amador, quem tá no meio desse caminho todo que você já percorreu? O que você deixa de conselho e dica aí? Puxa, eu deixo se é que eu posso dar um conselho? Pode. A gente quer, ansiosos. O conselho é: acreditem em vocês, acreditem no seu potencial, acreditem que é possível, com muita dedicação, com planejamento, com um cuidado, um olhar muito especial para o seu cavalo, porque se ele não estiver bem, não adianta. Então, um olhar muito, muito especial para ele, e acreditando que nós conseguimos vencer desafios que nós muitas vezes julgamos impossíveis, né? Com dedicação, com trabalho, é possível vencer, sim. É possível. Você que salta 1,10 m, saltar 1,20 m, você que salta 1,20 m, que tem vontade de se desafiar cada vez mais, acredite em você, tenta, se permita, se dê uma chance. E se não der certo a primeira vez, não tem problema. Levanta, sacode a poeira e começa de novo. Não tem o menor problema. Eu acho que o nosso esporte, o esporte como um todo, nos ensina isso. A gente naturalmente perde muito mais do que ganha. Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode ganhar tudo. Mas quando a gente ganha também, é tão maravilhoso aproveitar aquele momento e saber que na vida, a vida um pouco, eu tenho essa visão, né? A nossa vida é meio que uma montanha russa. Quando a gente está lá em cima, curte aquele momento, mas tenha certeza que vai descer. E quando você estiver lá embaixo, também respira fundo e tenha certeza que vai subir, que a coisa vai melhorar, que nada é eterno. Então a nossa vida é isso, ele é uma montanha russa, é um pêndulo, né? Eu costumo dizer que é isso. Às vezes a gente vai para um extremo, né? Chega num momento desse de glória, de consagração enorme, e aí é saber que daqui a pouco a coisa vai voltar, né? E você naturalmente vai ter que saber lidar com essa, né? com essa mudança, com esses passos para trás, para depois poder dar outros tantos passos para frente. Eu acho que é um pouco isso, essa forma de enxergar a vida. Perfeito, Lu.
Uma honra. A honra é minha. Super obrigada pela oportunidade. Eu queria muito poder realmente passar um pouco dessa minha experiência para vocês, porque é tão bacana. Eu me lembro no Rio de Janeiro, nesse último concurso, você sai dali, são tantas meninas e meninos, né, crianças que chegam e me procuram e querem tirar uma foto comigo, querem me dar um abraço. Amigas mesmo do esporte de uma vida inteira chegam, nossa, Lu, como é que você conseguiu? Como é que você está saltando isso tudo? Então, essa mensagem, esse depoimento, eu acho que era importante ser dado. E com 3 objetivos principais, né? A gente vai falando aqui, a gente vai se perdendo. Às vezes vocês me fazem uma pergunta, eu fugia dela, não porque eu queria fugir, mas é porque você começa a falar e ia se empolgar. Mas eu acho que são 3 mensagens muito importantes que eu queria deixar. Primeiro, para os amadores, que é possível sim a gente se desafiar, a gente saltar, a gente pegar os nossos cavalos. Puxa vida, eu peguei a Leide, é isso, com 7 anos, ela terminou a temporada de 6. Eu fiz a égua, nós crescemos juntos, né? Dos 7, ela está com 13 agora. Então, o amador tem sim capacidade de trabalhar o seu cavalo com uma orientação, com planejamento e de crescer junto. O amador pode e deve acreditar nisso. Nós estamos nesse esporte justamente para isso, para nos divertirmos. Eu lembro na minha primeira temporada em Wellington, me marcou muito uma frase de um instrutor. Era um cara importante, agora me fugiu o nome dele, eu acho que era o marido da Laura Kraut. Ele falou para a aluna assim: go there, have fun. E é bem isso, entra na pista, vai lá se divertir, a gente está aqui para isso. Né? O amador está no esporte para isso. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar para o amador. Para os profissionais brasileiros, também essa mensagem de que, puxa vida, vocês são muito bons. Não é porque nós estamos aqui no Brasil que nós somos menores do que os que estão saltando na Europa. São oportunidades, escolhas de vidas distintas. Cada um tem a sua. E quem está no Brasil tem sim condição de se capacitar e de se preparar para saltar. Os concursos mais importantes e relevantes que tem no mundo. E a última mensagem para os jovens, né? Para os pais que também, em algum momento da sua carreira, não só jovem, até a gente um pouco mais velha, se em algum momento da vida a gente tiver que parar um pouco o esporte para depois voltar, é possível a gente se dar essa pausa na vida e cuidar de algumas outras prioridades e depois voltar e conquistar sonhos, né, incríveis. É possível sim também a gente conquistar esses objetivos maiores. Essas mensagens eu queria deixar muito para vocês, que a gente pode sim ter nossa profissão fora, se dedicar, ter uma profissão de sucesso, enfim, e também ter sucesso no esporte. É possível conciliar esses 2 mundos, porque muitas pessoas se cobram muito. Isso eu escuto de vários amigos e amigas. Puxa, não é possível, não tem como, eu sou amador, eu não tenho tempo para isso, estou saltando aqui 1,10 m só, tá bom demais. Não, é possível, se você quer, é possível você se dedicar, você conquistar, você conseguir saltar o que você quiser saltar. Então essa é uma mensagem que eu queria muito deixar para todas e todos do nosso esporte. E obrigada pela oportunidade. Muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Eu vi que nesse mês, nós estamos no mês das mulheres também. Esse é um mês muito importante. Eu vi que vocês deram um destaque muito bacana para inúmeras mulheres do nosso esporte. Sim. E enalteço essa iniciativa de vocês, que é fundamental para que nós aqui, né, nós estamos num grupo eminentemente feminino, 3 mulheres, possamos lutar cada vez mais para nos ajudar, é a sororidade. Nós temos que sempre buscar estarmos impulsionando umas às outras. Parabéns, meninas. Obrigada, Lu. Parabéns para você pela carreira e por todas as mensagens. Eu acho que você, só para encerrar a nossa visão, é a personificação de que é possível, de tudo isso que você falou, né?
o exemplo de que é possível. E eu acho que é por isso que você cativa tanto a torcida, desde as crianças, os amadores, a gente torce muito por você. A gente tá ali dentro da pista, filmando, fotografando. Quando você entra no desempate, a gente fotografa torcendo. Então, é muito legal poder acompanhar. E a gente agradece muito por você vir aqui ter esse papo com a gente. Super obrigada, gente. Obrigada mesmo.